Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e que a paz do Senhor estejam sobre todos nós. Que a bondade e a misericórdia do nosso Deus possam nos guiar durante todo este dia e possam se fazer presentes em seu viver logo pela manhã. Meus irmãos, Salmo de número 116, apenas os 2 primeiros versículos, Salmo de número 116, os 2 primeiros versículos estão escritos assim: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Meus irmãos, é certo de todos nós, é de nosso conhecimento, a respeito da grandeza do nosso Deus, a respeito da majestade do Senhor, a respeito de Deus ser o único Deus existente, aquele que governa, aquele que é soberano sobre toda a criação, aquele que é fiel, misericordioso, a excelência em bondade, em amor. É certo, e é nosso conhecimento todos esses atributos que o Senhor se manifesta e nos permite conhecê-lo, nos permite entendê-lo, mesmo que nós não vamos conhecê-lo e nem entendê-lo em sua totalidade. Mas os atributos do Senhor nos permitem termos a noção, termos a ideia de quem é o nosso Deus, aquele que nos escolheu, nos chamou e nos salvou. Mas algo maravilhoso o salmista expressa nesses 2 versículos. Algo grandioso o salmista expressa nesses 2 versículos. Mesmo o Senhor tendo todos os atributos, todas as qualidades que nenhuma outra pessoa jamais terá. E esse Deus ouve a voz, ouve a súplica do seu povo. Mesmo sendo imenso em glória, em poder, em majestade, em autoridade, em soberania, ele ouve a voz e a súplica do seu povo. É isso que o salmista declara nesses versículos. E o salmista ainda vai mais além. Ele diz que devido a isso, devido a esse ato de Senhor se importar com o seu povo, ele vai dedicar, ele vai invocá-lo enquanto ele viver. Meus irmãos, creiamos nisso logo pela manhã, que as nossas petições, que as nossas orações, elas são ouvidas pelo Senhor. Não são em vão, nosso clamor, tudo que nós falamos ao nosso Deus são ouvidos as nossas petições a Ele. O Senhor responderá conforme a sua vontade, mas Deus se mostra um Deus pessoal, se mostra um Deus próximo ao seu povo. Isso é motivo de nós louvarmos e engrandecermos e adorarmos a este Deus que cuida de nós. É certo que Ele cuida de nós, é certo que Ele guarda o seu povo, é certo que não dorme e nem dormita o guarda de Israel, não cochila o guarda de Israel. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que essa seja uma verdade para as nossas vidas, que nessa manhã essa seja algo que nós tenhamos em nosso coração, que o Senhor escuta o clamor do seu povo. Oremos a Deus. Senhor Deus, nosso Pai de graça e de bondade, nós te louvamos, te adoramos por tudo que o Senhor é, ó Deus, e te honramos, porque não há outro Deus como o Senhor, não há outro Deus que devemos prestar nosso serviço, nossa adoração. O Senhor é o único Deus. Ó Pai, e nós te louvamos e te bendizemos, certos de que o Senhor nos escuta, certos de que o Senhor nos ouve, certos de que o Senhor se importa com o seu povo, certos de que o Senhor nos ouve e nos ama, ó Deus. Senhor, que o Senhor nos dê um dia abençoado desde já, que nós possamos, ó Deus, estarmos firmados na sua palavra e que a sua palavra, Deus, possa guiar todo o nosso viver. É em nome de Jesus Cristo que nós te louvamos. Amém.
exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado. Bom dia, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã. Amados irmãos e irmãs, quero compartilhar com vocês nesta manhã o tema Vivendo para agradar a Deus. Qual o texto que eu me baseei? 3 João, versículos 1 a 4, diz: O presbítero, o amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Pai, obrigado pela tua palavra. Aplica o nosso coração, te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós somos um povo de Deus escolhido, povo separado, povo amado, guardado em Jesus Cristo, povo livre pela graça de Deus. E nós temos um Deus soberano, um Deus maravilhoso, um Deus santo, verdadeiro, fiel. E nós, como filhos amados, servos, devemos glorificá-lo, adorá-lo e louvá-lo. E nesse texto aqui, irmãos, acho esta palavra, vivendo para agradar a Deus. Esse texto é um texto curto, porém tem um profundo princípio cristão aqui para que possamos aprender
com a vida de Gaio. A verdadeira alegria do coração de Deus é ver que os seus filhos andam na verdade. Versículo 4. O texto diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho que anda na verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. O que é viver para agradar a Deus? Viver para agradar a Deus, irmãos, é viver para estar diariamente andando na verdade, andando na palavra, na intimidade com Deus. Não se trata apenas de frequentar uma igreja ou cumprir regras dela, seja externa ou interna, mas é viver de forma coerente com aquilo que cremos e aquilo que praticamos. É ter uma vida alinhada com a palavra de Deus. O próprio Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Portanto, andar na verdade significa andar em Cristo, refletir o seu caráter em nossas atitudes, as nossas palavras e relacionamentos. Uma outra palavra, irmãos, que nós vemos aqui na vida de Gaio, esse exemplo máximo, é o testemunho que alegra o coração de Deus. O João escreve: ficou muito feliz com a presença dos irmãos e da fidelidade de Gaio, que anda na verdade. Isso mostra que a fé não é algo escondido. Quem vive para agradar a Deus acaba transmitindo isso naturalmente, espontaneamente, quer seja na palavra, nas atitudes. Irmãos, as pessoas ao redor de nós devem perceber em nós o caráter transformado pela palavra, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de santidade com Deus, a maneira de lidar com as dificuldades, o amor no trato com as outras pessoas, a firmeza diante das tentações. Paulo, irmãos, diz na carta de 2 Coríntios 3:2, vós sois uma carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, a vida do cristão é como uma carta aberta que revela quem é Deus e a quem servimos. Ou seja, viver para agradar a Deus é viver fazendo a vontade de Deus, cumprindo a sua palavra. Outra palavra, irmãos, que nos alegra aqui é que João diz: não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Assim também, irmãos, Deus, o nosso Pai Celestial, Ele tem a maior alegria de ver que nós andamos cumprindo, fazendo a sua verdade. Jesus diz: vós sois meus discípulos se guardarem os meus mandamentos. Esta é a vontade de Deus, irmãos, na nossa vida. Meus amados irmãos, como filhos de Deus, andando com fidelidade e obediência, agradamos o coração de Deus. Quando escolhemos agradar a Deus, estamos dizendo: Senhor, a tua vontade é mais importante do que a minha. Isso é viver como filhos que amam o Pai e não apenas servos que temem o Senhor. Outra palavra, irmãos, como podemos viver para agradar a Deus hoje? Na nossa vida pessoal, buscando santidade, fugindo do pecado, cultivando a vida de oração. Na nossa casa, sendo exemplo de amor, perdão e cuidado para com os nossos. Na igreja, servindo com humildade, com paciência e com fidelidade e com mansidão. Na sociedade, vivendo com integridade, com honestidade e compaixão. O salmista Davi diz no Salmo de número 37, versículo 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A ordem aqui, irmãos, é clara.
Primeiro agrada a Deus, depois Ele mesmo cuida das nossas vidas, das nossas atitudes. Irmãos, que essa reflexão sirva para lembrarmos que temos um Deus, temos um Pai Celestial, e Ele se alegra quando nós, como seus filhos da luz, andem cumprindo a sua vontade, vivendo na verdade, falando a verdade e testemunhando da verdade. Que o Senhor te dê força para que mais e mais você se aproxime de Deus e viva como filhos da obediência. Amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom nosso bom pastor, nosso bom pastor Jesus. Amém, meus queridos irmãos, louvado seja o nosso Deus. Que possamos neste dia viver a nossa vida confiados e confiantes de que no Senhor nós temos tudo o que nós precisamos e que nele nós temos o socorro que nós precisamos para a nossa vida. Que não nos esqueçamos que Ele escuta o clamor do seu povo e cuida do seu povo. Nada foge do controle das suas mãos, nada foge do seu poder. Que o Senhor Deus fortaleça a nossa fé,
Que o Senhor Deus fortaleça a nossa confiança nele, para que não sejamos abalados, para que não sejamos confundidos e para que possamos louvá-lo e glorificá-lo em todo o tempo. Que o Senhor Deus abençoe e guarde a sua vida. Amém e amém.